Master Hunter K. Capítulo 17 e 18. Cemitério das Almas Cinzentas Parte 2. Henrique levantou o machado e gritou: Kultu! Deixa comigo! Pelo menos Kultu ainda estava agindo são. A fantasma se aproximou muito lentamente. Kultu preparou sua flecha e cuidadosamente apontou para a cabeça da fantasma, puxando a corda e depois soltando a flecha. Ele deixou-a voar. Piu! A flecha voou em linha reta. Mas quando chegou na fantasma, simplesmente passou por ela. Droga! O que devemos fazer? Henrique olhou em volta brevemente. Estou com tanto medo. Hiro continuou a encolher-se atrás dele, agarrando-se à bainha da sua camisa. Lábia de russo ó. Akana continuou a cantar e se curvar. O que deveríamos fazer? Kultu olhou para ele, aterrorizado. Não havia ninguém confiável. Henrique olhou para a frente novamente. A mulher fantasma estava agora quase em cima deles. Henrique firmemente agarrou seu machado. Era a única coisa que ele podia confiar. Rosto pálido, lábios vermelhos, com os olhos injetados de sangue. Por um momento, Henrique e a fantasma se encararam. Henrique estava planejando balançar o machado. Logo que a fantasma se aproximou perto o suficiente. Mais uma vez que ele olhou nos olhos da fantasma, ele congelou. Ele descobriu que ele não podia se mover. A fantasma parou de se mover mais perto também. Ela então levantou um braço. E soltou um barulho estranho. Vamos. Mexa. Henrique ordenou seu corpo para se defender. Mas ele não conseguia afastar o terror petrificante tomando seu corpo. Mas depois de alguns segundos, a fantasma virou e saiu na direção que ela apontou. Uma vez que ela desapareceu, Henrique foi capaz de se mover novamente após um momento. Finalmente, ele soltou um suspiro de alívio. O que é que foi isso? Se foi. Kultu respondeu à pergunta de Hiro. E só saiu sem fazer nada. Uma vez que a fantasma saiu, Emagordi Sabat. Akana parou de cantar e se afastou. Todos se viraram para olhar para ele. E, pela primeira vez, Akana falou palavras que entenderam. Obrigado. Abençoado ancestral. Henrique ficou chocado e deixou escapar. O que? Akana pode falar. Akana fechou a boca em resposta e piscou algumas vezes. Henrique estava em uma perda de palavras. Kultu falou. Desculpem-me. Mas desde que a fantasma se foi, vamos começar a se mover novamente. Fazenda cerca de 10 minutos desde que a raid começou. Não devemos completá-la logo. Henrique se bateu para acordar e fixou o controle sobre a lanterna. Sim, eu acho que a fantasma não era um monstro. Os 4 homens moveram-se rapidamente do lugar. Eles não desejavam permanecer muito tempo onde a fantasma havia aparecido. Mas ouviram o uivo de um lobo ao longe. Era um som que nenhum deles queria ouvir novamente depois de concluir o capítulo 2. Espere, era isso um lobo? Perguntou Hiro. Kultu também inclinou a cabeça e perguntou. Há lobos no cemitério? Henrique mordeu os lábios. Esse capítulo teve muitas surpresas. Ele não sabia o que esperar.
Sung Jin procurou fervorosamente através do cemitério das almas cinzentas. Monstros vivos já estavam se tornando difíceis de encontrar. Em outras palavras, ele estava correndo em círculos. Mas ele não tinha outra escolha. Era tão escuro no cemitério das almas cinzentas que era difícil distinguir o lado direito do esquerdo. Finalmente, a chama sobre a katana acabou. 5 minutos se passaram. Sung Jin foi mergulhado na escuridão opressiva mais uma vez. Espere. 5 minutos já passaram. Eu não tenho muito tempo. Sung Jin chamou a operadora por instinto. Operadora. Sim. Me dê. Ele estava prestes a pedir outras cinzas de salamandra quando se lembrou que ele tinha Caim. Ah, certo. Por favor, continue. Deixa pra lá. Sung Jin colocou a mão no bolso para recuperar uma pequena estatueta de lobo. Ele jogou-a no ar. Antes de atingir o chão, a pequena estatueta se transformou em um grande lobo. Sung Jin não poderia deixar de sorrir enquanto olhava para Caim. Lobos têm visão noturna superior. Caim, que fez sua aparição pela primeira vez em uma raid, soltou um longo uivo para anunciar sua presença. Sung Jin caminhou até Caim. Caim. É muito escuro para eu ver corretamente. Guie-me no caminho. Estamos à procura de um altar com um pentagrama vermelho. Entendeu? Ele deve se assemelhar a uma pilha de pedras. Caim soltou uivos curtos para transmitir que ele entendeu. Procure por corpos, não os imóveis no chão, mas os que ainda estão em movimento. Procurar sobreviventes inimigos nos deve levar ao boss. Sung Jin tentou explicar em detalhes. Mas Caim já tinha começado sua busca. Sung Jin seguiu atrás da cauda abanando de Caim. Depois de um tempo, Caim parou e mostrou os dentes. Ele soltou um rosno. O que você achou? Caim. Sung Jin avançou até Caim. E de longe. Creak creak. Ele podia ouvir os sons de carniçais e esqueletos. Inimigos. Os números eram grandes. Caim deve ter rosnado para avisar Sung Jin do que estava à frente. Sung Jin sacou sua katana. Sig. Sem inimigos. Hiro se queixou da falta de inimigos para combater. Henrique concordou com ele. Sim. Henrique preferiu a segurança mais que a imprudência. Mas Hiro estava certo. Depois de algum tempo, o grupo iria achar alguns ossos ou carne em decomposição. Mas eles sempre foram encontrados cortados em pedaços. E enquanto vagando ao redor sem nada a fazer, os 4 caçadores ouviram outro barulho estranho. Era um som de luta. Os caçadores olharam para a fonte. Henrique olhou para cada um dos outros caçadores e perguntou: devemos ir dar uma olhada? Ninguém recusou. Uma vez que encontraram a fantasma, não tinham visto um único inimigo vivo. Eles se dirigiram para a fonte da luta. Guerreiro inigualável. Akana disse sua segunda frase entendível. Os caçadores levantaram a lanterna alta e continuaram a caminhar em direção ao barulho. E em breve, eles foram capazes de ver a luta de Kei. Ele, que usava sua katana com velocidade e poder que rivalizava com relâmpagos. Cada balanço de sua lâmina cortou 3 ou 4 zumbis. Carniçais tentaram lançar ataque surpresa de seu ponto cego de vez em quando. Mas Sung Jin parecia ter olhos na parte de trás de sua cabeça. Ele iria detê-los com sua bainha e cortá-los com ataques de sua katana.
em face da poderosa lâmina de Sung Jin. Carniçais foram cortados como pedaços de papel. Um esqueleto tentou cortar Sung Jin com uma lança. Mas Sung Jin esquivou-o facilmente, inclinando-se para trás. E caia! O esqueleto foi derrubado pelo lobo. O esqueleto lutou por um momento no chão. Mas o lobo quebrou-o em partes com suas garras. Uau! Henrique murmurou em reverência. Iro era bom. Mas quando julgado como um humano. O que ele testemunhou na luta de Kei foi além do nível de um mero humano. Era como assistir a um velho deus da guerra. Iro. Henrique chamou Iro e virou-se para olhar para ele. Iro estava assistindo a luta com a boca aberta também. Eu me pergunto o que ele está sentindo agora. E pelo tempo gasto concluindo seu pensamento. A luta terminou. Os sons de luta pararam. E Henrique olhou para Sung Jin. Ele estava cercado por nada além de corpos de mortos-vivos. Kei franziu a testa enquanto varria o sangue e os restos da sua katana. O lobo ao lado dele virou-se para olhar para eles brevemente antes de uivar. Aoa! Kei finalmente se virou para olhar para os 4 caçadores. Ah! Vocês vieram. Mas o lobo ao lado dele mostrou suas presas ameaçadoramente. Kei notou e disse ao lobo. Ei! Não faça isso, Caim. Esses caçadores não são inimigos. Em suas palavras. O lobo relaxou e caminhou no meio das pernas de Sung Jin. Ele era manso e leal ao seu mestre. Depois de dizer ao seu lobo. Sung Jin olhou para cima. Sung Jin rapidamente fez uma contagem de cabeça. 1, 2, 3 e 4. Evidentemente. Ninguém morreu. Ninguém parecia particularmente ferido. Ele não teve a chance de ver. Mas muito provavelmente o lanceiro veterano e o samurai de nível médio haviam protegido bem o grupo. É um grupo bastante talentoso. Sem que ele soubesse. A principal razão para sua segurança era que quase todos os monstros foram aniquilados por suas mãos. O europeu em pé na frente se aproximou dele e começou a falar. Isso foi incrível. Kei. Sung Jin respondeu. Eu estou contente que todos vocês estão bem. Eu não podia acreditar o quão hábil você era, o suficiente para sobreviver sozinho. Ah! Obrigado. Sung Jin ignorou seus elogios. Havia coisas mais importantes para discutir. Ele apontou a pilha de pedras que formavam o altar. Então, eu estou a ponto de convocar o boss. O que vocês gostariam de fazer? Era o círculo mágico de invocação usado para invocar o Lis de Atimo. Foi descoberto por Caim enquanto procurava através da escuridão. O homem europeu viu o altar e ficou tenso. O japonês ao lado dele deu um passo adiante. O que você quer dizer? Nós lutamos. O homem africano por trás deles continuou a olhar com um rosto em branco. O nepalense por trás de todo o grupo parecia inquieto. Sung Jin dirigiu suas palavras a ele. Bem, eu não vou pedir-lhes para não participarem. Mas mesmo eu não posso lutar e proteger vocês ao mesmo tempo. Se vocês sentirem que não podem lidar com isso, sintam-se livres para sair da luta. Na verdade, ficará tudo bem se vocês não participarem realmente. Eu posso completar a raid por nós. O boss Lis de Atimon era um inimigo problemático. Ele usava ataques mágicos. Muitas pessoas fortes haviam encontrado a morte súbita por sua magia.
Em suas palavras, o europeu Henrique e o nepalense Kultur recuaram. Apenas 3 permaneceram. Sung Jin, o jovem japonês Hiro e o africano Akana. Sung Jin rapidamente olhou para eles. Bem, pelo menos eles não estão em um nível onde eles iriam fazer mais mal do que bem. Sung Jin ficou na frente do altar. No topo, um pentagrama satânico estava desenhado. Pendurado em seu centro, estavam costelas e ossos pélvicos que emitiam luzes azuis. Ei, samurai! Deve haver alguns ossos brilhando com luz azul ao redor. Traga-os para mim. Hiro silenciosamente reuniu os ossos, como Sung Jin pediu. Sung Jin também procurou e encontrou 3 ossos azuis. Fêmur direito, húmero direito e o crânio. O samurai trouxe o húmero esquerdo e o fêmur esquerdo. Sung Jin apontou para o círculo mágico e explicou. Organize no pentagrama ali. O corpo constitui o centro. Então coloque esses 2 ossos no lado esquerdo. Você entendeu? Não é? E conforme as instruções. O samurai colocou os ossos no lado esquerdo, as costelas e osso pélvico. Sung Jin seguiu o exemplo e colocou o fêmur direito e húmero sobre o pentagrama. Ele parou por um momento antes de virar para os outros 2 caçadores. Preparem-se. Samurai de nível médio e lanceiro veterano. Os 2 homens assentiram levemente. Sung Jin colocou a última peça, o crânio, no pentagrama. O círculo mágico vermelho acendeu, lançando sombras ao redor. Os ossos começaram a se conectar um ao outro. A operadora deu um anúncio. Atenção! Boss! O Lich de Atimon apareceu, com ossos pélvicos e costelas no centro. O crânio, omoplata, húmero e fêmur se apegaram à estrutura esquelética existente. Uma vez que os ossos se estabeleceram em seus locais apropriados. Ossos menores, como os dedos das mãos e pés, vieram a se juntar a peças existentes. Logo formaram a forma de um humano. Chamas azuis surgiram a partir do crânio e envolveram os ossos. E um cajado surgiu a partir da parte superior do altar e voou em suas mãos. As mandíbulas começaram a se mover. Venham! Aqueles que estão fadados a morrer! Assim que ele falou, Sung Jin, que estava esperando com sua katana desembainhada, avançou para ele. Lich de Atimon era um mago. Para combater os inimigos que usaram magia, era essencial atacá-los com a devida rapidez antes que eles pudessem completar os seus encantamentos. Vendo Sung Jin se mover, o Lich levantou a sua mão esquerda e gritou: Parede de gelo! Venha para mim! Escudo de gelo! Uma parede de cristal azul apareceu na frente de Sung Jin. Mas Sung Jin cortou a parede. Sem hesitação. A parede de gelo foi dividida ao meio e se desfez. O Lich rapidamente tentou balançar o braço direito segurando o cajado. Mas Caim saltou e mordeu o cajado, segurando. Aproveitando-se da abertura criada pelo ataque surpresa de Caim, Sung Jin rapidamente virou a lâmina. Pego de surpresa. O braço esquerdo do Lich foi cortado em pedaços e enviado voando. Gás. O Lich flutuou ligeiramente para cima e saltou para trás. Sung Jin queria pressionar para continuar o ataque. Mas o Lich começou a recitar: Empurre os meus inimigos. Rajada.
O encantamento curto do Lich foi seguido por uma poderosa rajada de vento. Não houve danos. Mas Sung Jin, que estava no ar, foi levado pelo vento e se afastou do Lich. Ao mesmo tempo em que Sung Jin caiu em pé, Iro lançou seu ataque contra o braço direito do Lich. Escudo de gelo. O Lich invocou outra parede de gelo. Iro tentou cortar o bloco de gelo em sua frente como Sung Jin tinha feito, com uma rachadura. A katana colidiu com a parede. Mas o corte foi muito raso. A katana de Iro parou no meio do gelo. O que? Iro gritou em surpresa. O Lich usou o tempo para lançar outra magia. Lanças de gelo perfurantes. Lanças de gelo. O cajado do Lich formaram 3 cincelos de gelo no ar em torno dele. Uma vez que tomaram forma e solidificaram, o gelo voou para Iro, que ainda estava lutando para remover a sua katana da parede de gelo. Iro puxou às pressas a katana, soltando-a da parede, e desviou dos cincelos. Ele rebateu um no ar, e depois outro. E então, Iro não conseguiu bloquear o terceiro cincelo e foi cortado no estômago, caindo. Mas as ações de Iro não foram em vão. Enquanto ele estava lidando com os ataques mágicos do boss, a Kana apareceu da escuridão e cortou o braço direito do Lich, que segurava o cajado. Ao perder ambos os braços, rajada, o Lich invocou sua magia de vento mais uma vez para empurrar a Kana para trás. Desafiar a gravidade. Voar. O Lich subiu para o céu. E com os 3 caçadores olhando, as pernas se separaram dos quadris e se conectaram aos cotovelos. Foi uma visão estranha de se ver. Braços substituídos por pernas, com os pés onde as mãos costumavam estar. O cajado voou para cima do chão e se posicionou entre os dedos. Frio que queima. Lâmina que corta. Foice de gelo. Após os seus encantamentos, uma grande lâmina se formou na ponta do cajado, como o de um ceifador. Caim começou a rosnar ao ver a foice do Lich. Segunda fase. Sung Jin fixou o aperto em sua katana. A Kana virou sua lança ao redor e preparou sua postura de combate. Iro engoliu uma poção o mais rápido que pôde. Uma vez que o Lich terminou sua transformação, voltou para o chão. Sung Jin, a Kana e Iro todos avançaram para o Lich simultaneamente. O Lich se moveu novamente assim que balançou a foice. Devido ao comprimento do cajado, o comprimento das suas pernas e o comprimento do húmero, o alcance do ataque do Lich foi enorme. E porque o Lich girou continuamente sua foice, ninguém, nem mesmo Sung Jin, poderia facilmente se aproximar dele. Aproveitando-se da hesitação dos caçadores, o Lich recitou um encantamento. Espalhe a morte. Esfera de gelo. Uma pequena esfera redonda apareceu nas mãos do Lich e começou a flutuar para os caçadores. A esfera estava se movendo ainda mais lento do que parecia. Era duvidoso se iria acertar qualquer um que estivesse prestando atenção. Então, Sung Jin se lembrou de algo do seu passado. Eu já vi isso antes. E no momento em que ele lembrou o que era, ele gritou enquanto se jogava no chão. Abaixem-se! A esfera explodiu e espalhou estilhaços por toda a parte. Sung Jin se preparou. Não havia nenhuma maneira de se desviar de todos os estilhaços. Mas
Sung Jin não sentiu dor depois da explosão. Quando ele levantou a cabeça, viu Caim de pé sobre ele sangrando. Estilhaços estavam incorporados por todo o seu corpo. Raiva encheu o coração de Sung Jin. E ele ficou de pé enfurecido. Hiro e Akana ambos foram feridos e não podiam se mover adequadamente. Sung Jin avançou para o Lich sozinho. O Lich balançou sua foice como um chicote. Mas Sung Jin se esquivou de cada balanço e se aproximou do Lich. Uma vez que Sung Jin chegou perto o suficiente, o Lich apressadamente recitou um encantamento. Escudo de gelo. Mas a parede de gelo não poderia aguentar a lâmina de Sung Jin guiada pela raiva. A parede desintegrou-se a nada. Em segundos, Sung Jin cortou os braços do Lich, feitos de ossos da perna. Rajada. O Lich, que agora estava sem braços ou pernas, recuou após recitar seu encantamento. Apenas o crânio e o tronco restaram. Sung Jin correu para a frente para finalizar o boss. Oria! Oh-ho! Atrás de Sung Jin, Akana e Hiro se levantaram e também avançaram em conjunto. O Lich viu os três caçadores e começou um encantamento. Frio que obstrui. Congelamento. Pilares de gelo surgiram a partir do chão e congelaram os pés dos caçadores no chão. O Lich tentou usar a oportunidade para fazer um encantamento. Mas... Argola da Liberdade. As algemas nos braços de Sung Jin emitiram uma luz brilhante. E o gelo que prendia seus pés cedeu sem resistência, soltando-se das ligações mágicas. Sung Jin acelerou em direção ao boss como uma bala. O Lich, que assumiu que o congelamento iria durar um pouco mais. Vento que congela todos. Gelo que rasga tudo em pedaços. Por causa de Sung Jin, que se libertou em um instante e tinha avançado para ele, ele não foi capaz de completar um feitiço. Nevasca em Sung Jin, na sua extrema raiva, cortou o Lich de baixo para cima, a partir do cóccix alcançando até o maxilar. Ele cortou o Lich ao meio. Objetivo completo. Voltando ao Salão dos Caçadores em 17 minutos e 52 segundos. O cubo anunciou a vitória. Mas Sung Jin não estava feliz nem um pouco. Ele andou até Caim, que estava deitado no chão. Caim estava sangrando e morrendo. Pouco depois, ele desapareceu com um bang, e voltou para a forma de uma escultura de madeira. Sung Jin pegou a escultura. Obrigado, Caim. Você trabalhou duro. Depois de um momento, Sung Jin colocou a escultura no bolso. Objetivo completo. Voltando ao Salão dos Caçadores em 17 minutos e 52 segundos. Uma vez que ouviram o anúncio, Henrique e Coutu voltaram para ver os outros três homens. Bom trabalho. Todos vocês. Mas... vocês estão bem. Henrique estava certo em estar preocupado. Akana e Hiro estavam pingando sangue. Fragmentos de gelo ainda perfuraram sua pele em muitos lugares. E pequenos e grandes cortes cobriam os corpos deles. Apenas Kei foi deixado sem cortes e ferimentos. Kei balançou sua katana algumas vezes e, em seguida, virou-se para sair. Mas... Kei... Não. Kei-sama. Hiro parou Kei. Kei virou-se para ver o que Hiro queria. Hiro se agachou e deu uma profunda reverência com suas mãos e joelhos. Eu. Watanabe Hiroaki, de 20 anos de idade. Vi novos patamares de grandeza.
Quero que você meu sensei. Então por favor me aceite como seu discípulo. Kei parecia desconfortável, não. Ele pareceu alarmado. Do que você está falando? Nós iremos para caminhos separados depois deste capítulo. Hiro foi insistente. Por favor. Aceite-me como seu aluno de qualquer maneira. Nunca sabe se iremos nos encontrar de novo em outro capítulo. Kei retornou a sua espada à bainha e respondeu. Mesmo se você disser isso. Não há nenhuma outra opção além de se tornar mais forte sozinho. Mesmo que o capítulo fosse concluído com segurança. Kei parecia perturbado. De repente. Ele chamou a operadora. Operadora. Quanto tempo resta? Vocês vão voltar para o Salão dos Caçadores em 17 minutos e 24 segundos. Depois de pedir o tempo. Kei virou-se para sair. Hiro, que tinha a testa tocando o chão, olhou para cima e levantou-se para seguir. Sensei. Onde você está indo? Eu vou com você. As outras duas pessoas, Henrique e Coutu, olharam um para o outro. O boss foi morto. Mas não significava que os mortos-vivos não sobraram em algum lugar. Em outras palavras, o lugar mais seguro agora era próximo de Kei. Vamos também. Os dois homens se entenderam sem se comunicar. Eles também seguiram Sung Jin. Akana brevemente limpou o sangue de seu rosto e seguiu atrás dos outros. Os outros caçadores seguiram Kei como uma sombra. Hiro ficou perto de Kei e continuou a tentar ter uma conversa com ele. Sensei. Por favor me dê uma palavra de conselho. Como posso me tornar poderoso como você? Kei finalmente quebrou o silêncio e sem entusiasmo deu uma resposta. Operadora já disse como. Aumente seus atributos. Obtenha bons itens. E outras coisas. Ele recitou uma resposta de livro. Você tem qualquer comentário sobre as minhas habilidades de Kendo? Kei mordeu os lábios por um momento e pensou. Mas ele deu outra resposta vaga no final. Basta lutar muito. Esqueça tudo que você aprendeu no dojo. HM. Kei explicou-se. Nós não estamos lutando contra humanos. Nós lutamos contra monstros. Experiência de combate real aqui é mais importante. Ah. Obrigado por seus ensinamentos, sensei. Kei balançou a cabeça ao ouvir as palavras de Hiro. E ao longo do caminho. Sensei. Onde você está indo? Não vá longe demais. Um fantasma apareceu em algum lugar à frente. Naquele momento. Um fantasma. Que estava respondendo de uma maneira meio entediado e metade irritado. Mudou seu tom de voz. Ele parou de andar e se virou para perguntar a Hiro. Um fantasma. Vendo o súbito interesse de Kei. Hiro animadamente explicou o que sabia. Bem. Você sabe. Uma fantasma como aqueles que você vê em filmes de terror. Com a pele pálida e sangue escorrendo dos lábios. Kei pegou ombros de Hiro e falou mais uma vez. Onde você viu ela? Por ali ela estava voando ao redor. Logo antes de nós virmos o boss. Você sabe. É muito difícil dizer onde estávamos realmente. Kei olhou para Coutu e Henrique. Os dois homens balançaram a cabeça. Kei voltou seu olhar para Hiro. Essa fantasma é muito notável. Muito.
Ela usava um vestido branco e parecia brilhar um pouco. Ela deve ser visível de longe. Kay de repente virou a cabeça. Oculto! Ele murmurou algo em voz baixa e de repente gritou. Passos velozes. Suas botas de repente cresceram garras. E antes que os outros se recuperassem da surpresa, Kay começou a correr em uma velocidade incrível. Não. Foi além de incrível. Foi completamente acima do limite humano. Enquanto Henrique e Couto observavam com suas bocas abertas, Hiro gritou. Sensei! Espere por mim! Apenas Hiro perseguiu Kay na escuridão.